Olá pessoal, eu sou a Elisa e sou da Fraternidade Espírita Esperança, da cidade de Getúlio Vargas, e venho aqui fazer uma reflexão com vocês hoje a respeito de um texto que para mim foi muito importante e gosto muito da oportunidade de poder compartilhar reflexões com vocês a respeito dele. É o texto Direito Sagrado, do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel. Mas antes de entrar nesse texto, eu gostaria de fazer uma reflexão para ajudar a entendermos o texto depois, para aprofundar a nossa reflexão, sobre duas histórias. A primeira história que eu trago aqui é uma história que está narrada pelo irmão X, Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, psicografada também por Chico Xavier. É o texto A Petição de Jesus. Aqui, irmão X conta para nós uma história de quando Jesus pede para Simão Pedro ir à casa de Jeremias ajudar sua filha Sara. Jesus pede a Pedro que vá lá auxiliar porque ela estava nesse momento deitada no leito, com a cabeça conturbada e o corpo abatido. Pediu que ele fosse sem delonga, que ele se pusesse a caminho e fosse lá auxiliar. Porque no momento que ele estivesse lá ao lado dela, orando, o Pai, a quem ele vai pedir apoio, socorrerá a doente pelas mãos de Simão Pedro. Ele ficou entusiasmado, pegou a estrada e se pôs em direção a Cafarnaum ajudar a doente. Não era o final da tarde ainda, ele já estava retornando cabisbaixo, com o rosto áspero, e chegou para o mestre explicar o que aconteceu durante o dia. E essa é a conversa dos dois. Ai, Senhor, todo esforço em vão. Como assim? Pergunta Jesus. E o apóstolo explicou amargamente, como se fosse um fel a se derramar. A casa de Jeremias é um antro de perdição. Essa foi a primeira frase de Simão Pedro. Ele fala que assim que ele entrou, que ele chegou na casa, ele já deu de cara com Jeremias bebericando vinho num paiol. Bateu na porta na esperança de ser atendido e poder entrar na residência, mas que ele não parecia um patriarca, Jeremias, e parecia sim um gozador desavergonhado. Segundo o julgamento do dia. Ele estava sentado na palha de trigo e cada pouco ele virava a garrafa e tomava um gole do vinho. Estava dando gargalhada e tinha junto com ele uma jovem serva bonita, que também estava positivamente embriagada. Mais um julgamento. Quando recebeu ele perguntou quantos piolhos tinha na cabeça e pediu que ele se dirigisse ao seu filho primogênito. Saiu de lá e foi em direção ao filho mais idoso. Quando encontrou ele estava enfurecido, estava jogando nos largas somas, num jogo conhecido em Jope, e acolheu Simão Pedro aos berros, explicando que para ele não importava a sorte da irmã, não importava a saúde da irmã, e expulsou ele aos coices. Ele se afastou de lá e esbarrou na dona de casa e explicou para ela a razão da presença dele. Mas antes que ela pudesse atender a Simão Pedro, ela começou a bater numa menina magrela que estava ali perto, porque alegando que ela tinha surrupiado, tinha roubado um figo. E a menina chorava e esclarecia que a fruta tinha sido comida pelo galo que estava ali perto. Depois de ensanguentar a vítima, a menina, diz ele, a megera, né, já estava julgando de novo, resolveu levar ele até o aposento onde deveria estar a filha, Sara. No momento que ele entrou naquele aposento que ela indicou, percebeu que ela levou ele para o aposento errado. Quando ele abriu a porta, ele deu de cara com Josué, que era o filho mais moço de Jeremias, roubando, né? Ele estava tentando surrupiar joias do cofre que estava naquele aposento. No momento que ele foi pego de surpresa, ele foi pego no flagrante, ele ficou com raiva também. E também xingou o
o Simão Pedro, dizendo que ele estava aí a pedido da família, que a família tinha colocado ele para espioná-lo. Quando ele foi bater nele, ele suplicou pedindo atenção e dizendo que, na verdade, ele estava lá para socorrer a sua irmã. Nisso, o Josué levou Simão Pedro para o aposento onde realmente estava Sara. Quando ele entrou, olha o que diz Simão Pedro, disse: ai, mestre, que tremenda desilusão. Não duvido que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, fez gestos indecorosos, disse frases indignas. Não aguentei mais. Fugi, horrorizado, e regressei pelo mesmo caminho. Simão Pedro acabou de falar e ficou esperando uma resposta do mestre. E o mestre ficou quieto, com um olhar triste, silencioso. Aí Simão Pedro voltou a falar. Senhor, eu não fui por acaso bastante claro? Porventura não procurei cumprir honestamente os seus desejos? Seria justo pronunciar o nome de Deus ali, no meio de vícios de deboche, avareza e obscenidade? Jesus fitou o céu longamente, fixou o olhar no companheiro, com um olhar profundamente lúcido, e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos, há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. Fica no nosso pensamento a grande lição desse texto, mas agora eu trago outra história de um outro apóstolo. Esse, após a passagem de Jesus por aqui na terra, Paulo de Tarso. Do momento que Paulo de Tarso já estava no seu empenho pela divulgação do Evangelho, e ele estava na cidade de Corinto. Ele estava preocupado em auxiliar na igreja de Corinto, já tinham fundado a igreja de Corinto, e auxiliar ao mesmo tempo todas as outras igrejas, todas as outras construções, outras divulgações do Evangelho que estavam em andamento e que vinham solicitações para ele, para que ele auxiliasse. Naquele momento, isso está no livro Paulo e Estevão, pelo Espírito de Emmanuel, também psicografia de Chico Xavier, mas no finalzinho do livro. E nesse momento, a igreja de Corinto estava com uma singular importância e estavam chegando outros emissários para pedir auxílio para Paulo, como eu havia falado. Vinham pessoas de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. E em torno dele formou-se um pequeno colégio de seguidores, companheiros permanentes, que com ele cooperavam em todos os trabalhos. Entretanto, Paulo estava preocupado incessantemente e intensamente. Os assuntos eram muito urgentes e muito variados. Ele não podia esquecer o trabalho da manutenção, aquele compromisso que ele assumiu junto com os irmãos de Corinto, mas ao mesmo tempo ele queria auxiliar os irmãos que vinham pedir ajuda para ele, de outros locais. Choviam pedidos de todos os sítios por onde ele já perambulara, e todos confiavam no auxílio dele. Ele estava se sentindo incapaz de fazer tudo o que ele se propunha, tudo o que ele gostaria, tudo o que ele queria. Um dia, aproveitando a igreja vazia, no silêncio da noite, Paulo aproveitou para fazer a sua oração e rogar a Jesus, com lágrimas nos olhos, que não lhe faltassem os socorros necessários ao cumprimento integral da sua tarefa. Ele terminou a oração. Sentiu-se envolvido numa branda claridade. Ele teve a impressão nítida de que Jesus naquele momento estava ali com ele. E genuflexo experimentou indizível comoção e ouviu uma advertência serena e carinhosa. Jesus falando com ele. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, pois estou contigo. O apóstolo deu curso a lágrimas, que fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao apelo dele, estavam penetrando nele como ondas de carinho.
A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Mas ele desejava se aprofundar na sagrada inspiração daquele momento, que aquele momento promovia. E pensou nas dificuldades que tinha para atender as várias igrejas fraternas. Ele não precisou articular em palavras, ele pensou para que a voz continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Ele estava tentando entender o sentido da frase, teve um pouco de dificuldade para conseguir no momento, mas a voz continuou. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos o meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Olha a importância desse momento de Paulo recebendo essa orientação de Jesus, esse consolo e essa orientação de como ele proceder. Jesus indica que ele escreva, e escrevendo ele pode cumprir a sua missão, não necessitando estar presente. O que é importante? O conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E prometeu que Estevão, que não tenho como entrar em detalhes de toda a história, que Estevão seria cunhado, era para ser cunhado de Paulo, e foi morto através de orientações. O livro conta toda essa história, orientações dele, irmão de Abigail, o grande amor de Paulo, noiva de Paulo. Nesse momento em que Paulo recebe essa orientação, a gente compreende que todas as cartas escritas por Paulo, que todos aqueles textos que ele dirigiu aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Filipenses, foram inspiradas por quem? Diretamente por quem? Diretamente por Jesus. Jesus falou e orientou através de Paulo. Mas olha que importante o que diz logo aqui embaixo. No outro dia, no dia seguinte, Paulo começou a colocar em prática as orientações de Jesus. Recordou que ele prometeu associar Estevão à sua tarefa. E o que ele fez? Ele julgou não dever atuar por si só. Chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira das suas famosas epístolas. Ele compreendeu a importância da cooperação na obra. Jesus contou com Estevão para transmitir a Paulo. Paulo sempre pedia que alguém estivesse junto. Diz um pouquinho embaixo aqui, ó. Percebendo o espírito elevado de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. A importância da colaboração. Nós vamos agora refletir em cima do texto, aquele que eu falei, o direito sagrado, de Emmanuel. Aproveitando aquilo que essas histórias nos fizeram sentir, para conseguir compreender com mais profundidade aquilo que Paulo traz nessa frase. Da mesma forma que Emmanuel reflete em cima dos textos, a gente consegue pensar com mais profundidade a letra, o sentido da letra, o sentido da palavra. Lembrando que todas as frases, todos os textos foram inspirados por Jesus. E nesse texto, Direito Sagrado, Emmanuel reflete em cima de uma frase
de uma das cartas que Paulo escreve aos Filipenses. Ele diz assim: porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, Filipenses 1:29. A vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Emmanuel discorre sobre o texto, sobre a frase. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto de ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Não é verdade? Imaginemos nós, cada um pensa dentro da área de atuação, a sua área de atuação, ou não necessariamente de atuação, a área que admira, que gosta muito de estudar, de participar, de se envolver. Sempre temos alguém que é referência naquela área. Sempre temos aquela pessoa que é a que nos inspira, aquela que no momento que a gente tem dúvidas, a quem a gente recorre à sabedoria, aos ensinamentos. Buscando, o que a gente faz? A gente busca vídeos no YouTube, a gente busca livros. Normalmente é assim, porque essas pessoas dificilmente são acessíveis a nós. Mas vamos imaginar uma hipótese de nós termos acesso a essa pessoa. E não só isso, de nós sermos convidados a cooperar diretamente com ela. Vem aqui trabalhar comigo. Vem participar do meu dia a dia. Vem cooperar com aquilo que eu faço. Vem trabalhar do meu lado. Alguém não aproveitaria essa oportunidade? Quem não desejaria estar lado a lado com aquela pessoa que inspira o seu dia, inspira os seus pensamentos, inspira as suas ações? Por quê? Porque além da satisfação de poder participar, de estar junto, normalmente a gente admira. Muitos têm como ídolos essas pessoas, humanas aqui encarnadas, ou mesmo que não estejam mais encarnadas, mas que tivéssemos tido a oportunidade de participar das atividades de algum dos grandes homens, grandes nomes que inspiraram a humanidade. Trabalhar lado a lado junto, fazer tarefas junto, cooperar ombro a ombro. Quem não gostaria? Quem recusaria um convite desses, um direito desses? Vamos pensar. Emmanuel continua. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir. Confiança. Nós somos convidados por quê? Porque essa pessoa já confia em nós. Então nós podemos partilhar dos dias e das tarefas e cooperar diretamente com ele, partilhando a responsabilidade. Só que ele diz aqui, o superior sabe determinar e fazer justiça. Ele sabe, ele já está nesse patamar. Nós, como subordinados, sabemos servir. É necessário saber servir. É a base de harmonia para a ação diária. Realização que todas as instituições procuram atingir. Isso não é necessidade de qualquer local. Ter o superior que já conhece, sabe, é justo, e ter aquele que entende, observa, recebe as orientações e cumpre. Todas as instituições necessitam desse trabalho cooperativo, né? Emmanuel continua. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Sim, nós esquecemos. Nós lembramos do nosso dia a dia, das instituições humanas,
nós esquecemos muitas vezes que em relação a Jesus, essa reciprocidade é a mesma. É trabalhar ombro a ombro também. É estar junto. É ter aquele que já sabe, já conhece o caminho, que é justo e que passa as orientações para nós que já temos a capacidade, já sabemos servir. Exatamente a mesma que as instituições humanas. E lembrando, no terreno da fidelidade e da compreensão, necessários para que a tarefa realmente seja cumprida. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Quanto mais compreendemos o programa, quanto mais compreendemos qual é a obra, qual é a finalidade pela qual o Mestre esteve aqui, Jesus esteve aqui, nos orientou, vivenciou tudo o que ele queria nos ensinar. Quanto mais a gente compreende isso, maior é a expressão do testemunho a que somos convidados dentro do serviço do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos textos do Evangelho, muitos textos espíritas, muitos textos que trazem essa sabedoria que nem são religiosos, mas que nos remetem a essa máxima que é universal. Sendo lei natural, ela está presente na natureza. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente pode, quanto mais a gente consegue, mais a gente tem por compromisso, por necessidade, fazer, agir de acordo com a nossa consciência. Vamos lembrar a parábola dos talentos. A parábola dos talentos que, quando a gente usa aquilo que nós já dispomos, a gente faz crescer. E se a gente não usa, não é que a gente está guardando. O nosso talento não é só para nós. Nós precisamos colocá-lo em prática, nós precisamos utilizá-lo não somente para nós, mas para toda a humanidade. Vamos lembrar de por que reencarnamos. Qual o objetivo da reencarnação? É a nossa evolução individual como espíritos e a colaboração no progresso geral da humanidade. Esse é o objetivo da encarnação. Nós temos o nosso papel a cumprir e podemos lembrar de todas as outras leis que estão aqui junto. A lei do progresso, a lei da evolução, tudo está evoluindo, tudo está progredindo. Se a gente não está se movimentando, se a gente coloca o talento debaixo da terra, enterra ele, a gente não está de acordo com a lei da natureza. A natureza toda se move de acordo com a lei do progresso, tudo está se movimentando o tempo todo. Nós necessitamos colocar em prática, agir, colocar em ação aquilo que nós já temos. Senão somos considerados servos infiéis, pois nós não utilizamos aquilo que a gente já dispõe. E a nossa consciência nos cobra, nossa consciência já dilatada, que já percebe o nosso compromisso, nos cobra. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance. Isso é uma necessidade, nossa, uma necessidade humana. Continuando. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Olha quanta coisa nessa frase. Muitos homens já têm intelectualmente capacidade de realizar muito. Já conseguem saber bastante. Mas o saber é diferente de crer, é diferente de sentir. Isso é um passo além. Vamos lembrar dentro da lei do progresso também, está lá no Livro dos Espíritos. O que vem primeiro? Normalmente o progresso é o intelectual. O progresso intelectual e o moral, eles precisam, os dois existirem, mas normalmente o intelectual vem antes e o moral vem depois. Então a gente conectar o nosso intelecto com aquilo que a gente sente é uma caminhada. E nem todas as pessoas que desejariam já crer o suficiente conseguem, porque elas entendem racionalmente,
sobre a existência de Deus, sobre a existência de um ser superior, sobre a lei que rege o universo, a própria matéria, mas elas não conseguem sentir isso. Isso é outro passo, isso é um passo além. O que Emmanuel diz aqui, ó, em continuação a essa frase? Por que eles não conseguem essa edificação íntima tão rápido? Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam. Falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus. Somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. A ignorância que não removem e os caprichos que acariciam. A gente estuda, mas ignorância ela pode ter vários aspectos. Não é só intelectual. A nossa ignorância, ela pode estar tomando um espaço de um conhecimento a mais que só o sentir, o agir, o praticar é o trabalho do dia a dia que vai nos trazer. É só o serviço no bem, muitas vezes vai nos trazer. É só o olhar alguém, um irmão, no olho, é o estar junto, é o cooperar que vai trazer esse tipo de entendimento, que vai superar essa ignorância. E caprichos que acariciam. Quantos trechos também do Evangelho mostram aqueles que não querem deixar algumas coisas para trás, que querem seguir uma vida nova, que gostariam de seguir Jesus, mas não conseguem largar os bens que têm, largar aquelas coisas que prendem no passado, que prendem no apego. Continuando. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença, já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Olha só, que lindo isso! O discípulo admitido aos benefícios da crença. A crença traz benefícios. Traz. E ele foi admitido aos benefícios da crença. Foi permitido a ele. Ele é convidado. É como a gente... Eu lembro quando fazia aula de piano, assim, que tinha o teste de admissão para a gente poder passar para um outro nível. E a gente fazia, né? Esperando conseguir se superar e passar para o próximo nível, que é mais desafiador. Então, quem é admitido aos benefícios da crença, ele pode utilizar já esses benefícios. E nesse momento, continua aqui Emmanuel, aí ele foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Um silêncio proposital para a gente pensar nisso. Foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. A gente quer tanto se aproximar daqueles gurus, aquelas pessoas que são autoridade nas coisas que a gente gosta, que a gente estuda. E muitas vezes a gente tem a possibilidade, não foi admitido os benefícios da crença. E você pode compartilhar, conviver espiritualmente com o Mestre, partilhar a confiança e a responsabilidade com Ele. Quantas vezes recebemos esse convite, essa possibilidade? Quantas vezes pensamos nisso? Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, os aprendizes, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Escolha. Quem é convidado é chamado a escolhido. Já pode compartilhar, já pode partilhar a confiança e a responsabilidade com Jesus. E é convidado, foi escolhido para isso. Mas a gente sabe
que quanto maior a capacidade, quanto maiores as possibilidades, maior a responsabilidade. E nem tudo são flores. Nos momentos felizes é fácil ser espírita. É fácil. Dentro da casa espírita é fácil ser espírita. Mas e no dia a dia? E nos momentos desafiadores? E dentro de casa, da nossa casa, do nosso lar? E no convívio com amigos? E nos locais de trabalho? Nós conseguimos, naqueles momentos desafiadores, permanecermos responsáveis e dignos da escolha de termos sido escolhidos. Olha o que Emmanuel diz. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com o Cristo é menosprezar um direito sagrado. Quem já tem o direito de estar colaborando, elaborar, é trabalhar junto com o Cristo. Quem se esquiva desse trabalho, tendo sido escolhido, tendo a possibilidade, e está menosprezando um direito sagrado, não é um dever. Não é um dever. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e escolhemos todos os dias o que fazer, o que pensar. O nosso pensamento nos coloca em lugares diferentes, nos traz companhias diferentes. Nós escolhemos o tempo todo as companhias com as quais estamos, aqueles com quem temos afinidade por alimentar mais determinados tipos de pensamentos e de ações, o tempo todo. Mas o direito é diferente. O direito é escolha. O direito é escolha. Nós fomos escolhidos. Nós também podemos escolher seguir ou não, fazer ou não, colaborar com Cristo ou não. Refletindo então em cima do direito sagrado que algumas pessoas já possuem e no direito que Simão Pedro teve lá na primeira história que eu contei, de auxiliar, de ir até a casa de Jeremias e auxiliar Sara, através das suas mãos, auxiliar toda a família que acaba indiretamente ou diretamente sendo auxiliada também. E ele não compreendeu que aquilo seria um direito sagrado de colaboração. E quantas vezes nós também não entendemos, também não aproveitamos e justificamos, assim como Simão Pedro justificou, o porquê de não fazermos aquilo que já temos direito de fazer, que já podemos fazer. E lembrando também que nesses momentos difíceis, porque nem sempre é fácil, o caminho do bem no mundo onde estamos não é fácil. E só é dado o direito de servir em determinado patamar de dificuldade àqueles que já conseguem, têm condições de superar essas dificuldades. E a gente não pode esquecer aquilo que o Mestre nos ensinou e que ele nos disse, que com ele o fardo seria mais leve. Para nos auxiliar dentro dessa reflexão, eu trouxe um pouquinho de um texto de Pedro Camargo Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre. No texto Vinde a mim, é o texto que se refere exatamente à passagem que Jesus fala isso e Mateus anotou. Quando Jesus disse que todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que andais em trabalho e vos achais oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, há jugo, há fardo, mas com Jesus é mais fácil de carregar. Vamos ver o que Pedro de Camargo diz
a respeito dessa passagem. Ele nos fala assim, um pedacinho desse texto. Que todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflições, mágoas e sofrimentos, como que se resolve? Como que por encanto, mediante o estabelecimento das nossas relações com a divindade. Da harmonia com o infinito depende todo o nosso bem. Ele diz assim, que o chamamento de Jesus, vinde a mim, é o apelo do amor, é a aspiração de uma alma que transborda desse sentimento, que anseia por comunicá-lo a outrem. O vinde a mim significa, portanto, ide a vós, ide uns aos outros, amai-vos mutuamente. Lembra que Jesus disse que quando fizesse alguma coisa a esses pequeninos é Ele mesmo que estaria fazendo? Jesus não se coloca na condição de ser diferente de nós. Se coloca assim como mestre, como modelo guia, porque Ele já trilhou o caminho que nós estamos trilhando agora. Ele já conhece o caminho, Ele nos orienta, Ele nos conduz. Mas Ele não se coloca numa posição diferente, Ele é nosso irmão. Também é filho de Deus, assim como nós somos. Então, o vinde a mim é o irmos uns aos outros. É assim que Pedro de Camargo traz. Entendendo assim, ele diz que o caminho para irmos a Jesus é um só e consiste, como já ficou dito, o irmos uns aos outros, vazarmos uns nos corações dos outros, nossas mágoas e nossas aflições. Ele fala assim também, é muito interessante a reflexão que Vinícius traz em cima dessa passagem. Ele diz que Jesus acha-se de posse da suprema graça. Ele frui o sumo bem. E ele sente em si a plenitude da força onipotente que emana de Deus. E a sua íntima e perfeita comunhão com o Pai torna-o participante dos divinos atributos. Em tais condições, um desejo ardente domina seu amorável coração. Tornar os homens tais como ele é e fazê-los co-herdeiros com ele, da paterna herança. Jesus anseia por nós. Nós podemos contar com ele sempre. E ele pode contar conosco? Fica essa reflexão para nós. Para encerrar a nossa reflexão, eu trago uma poesia de Maria Dolores. A psicografia de Chico Xavier está no livro Poetas Redivivos, que é psicografia de vários espíritos. O nome do poema é Deus te vê. Ela diz assim: Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudade do pão. Deus te vê a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém. E te agradece as posses que desprendes no auxílio ao companheiro em desamparo. Seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta, em ferida mortal. E te louvo o perdão espontâneo e sincero com que ajudas o céu no trabalho fecundo
distinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não é só isso. Em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás? Rujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro. Tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. A poesia emociona, nos eleva. Que a gente aproveite esse sentimento que ela nos traz para refletir aonde estamos, os convites que recebemos, com quem estamos compartilhando e colaborando, para que a gente faça boas escolhas e seja útil na obra do bem. Obrigada, irmãos. Um grande abraço.